Caro Padre Devaldo, reitor deste santuário, ministros e ministras da palavra, da Eucaristia, do canto, servidores do altar, nossos coroinhas, romeiros e lapenses. Quem é romeiro visitante, levanta o braço aí, por favor. Muito bem, sejam bem-vindos. Né? Com muita alegria que nós os acolhemos aqui neste lugar sagrado. Quem é lapense, levanta o braço aí, ou mora na Lapa? Muito bem. Quem é Rita, levanta o braço, as Ritas aí. Temos muitas Ritas aqui entre nós. Meus irmãos, minhas irmãs, paremos agora e façamos silêncio. Silêncio. Que o clima seja um ambiente silencioso, de paz, para que nós possamos compreender e abstrair as energias boas, a vida desta santa que hoje nós estamos celebrando. Claro que tudo parte da palavra de Deus. E eu gostaria de me aproveitar apenas de duas passagens curtas, uma da primeira leitura e outra do Evangelho para trazer a vida de Santa Rita de Cássia. A primeira leitura diz assim: o que é que provoca as guerras? Tiago falando. O que é que provoca as guerras e a violência? E aí ele mesmo responde, isso aí são as paixões desordenadas do mundo, são as tendências do mal na vida da gente. Então aqui a primeira leitura já começa com um toque de violência. Tiago, um homem muito concreto, é aquele mesmo que disse, a fé sem as obras é morta, e a frase ficou marcada. Então ele começa refletindo sobre a violência, a causa da violência. No Evangelho de hoje, Jesus, logo no início, ele está ensinando aos discípulos, apóstolos, olhando para cá, não se distraiam. Ele está ensinando aos discípulos, apóstolos, ele diz assim, olha, eu vou sofrer muito, vão me matar, mas não se preocupem não, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então aqui, tanto a primeira leitura, Tiago, salienta quanto a violência. Também Jesus, no Evangelho de hoje, fala da violência. Ou seja, a vida dessa mulher aqui é marcada também pela violência. A marca que ela carrega nas suas imagens, na testa, isso aí é uma marca de violência na vida dela, e violência solidária por ela sentir a dor também de Jesus. Então vamos lá. Essa menina nasceu no ano 1381 de um casal chamado Manuel Mancini e Amata. Era o nome de seus pais. E já estavam partindo para uma idade mais amadurecida sem ter nenhum filho. E tiveram Rita na faixa dos 40 anos. E trataram essa menina como uma bênção de Deus no casal. Ela era filha única. E todos os requintes de honestidade, de decência e de religiosidade foram passadas para Rita, porque era um casal, era uma família católica, mas católica mesmo, praticante. E esse casal era um casal pobre que trabalhava na roça para sobreviver, plantava na roça. E aí eles não tinham quem deixar essa menina, aí colocavam num cesto, um cesto de vime. Chegavam na roça e colocavam embaixo de uma árvore, numa sombra, enquanto eles iam trabalhar lá na terra. E aí, sem que eles percebessem, um enxame de abelhas tomou conta da criança lá. E baixou da criança. Nesse meio tempo, um trabalhador rural da roça vizinha se cortou com a foice e o braço disparou em sangue. E aí ele saiu correndo para a vila Cássia, um lugarejo pequeno. Então saiu correndo para a vila para buscar recurso e de repente ele está vendo lá um cestinho com uma criança e as abelhas é classificada de abelhas brancas, então cobrindo a criança e na boca da criança. E aí ele naquele desespero, sangrando, mas mesmo assim querendo salvar a criança, aí começou a abanar para as abelhas saírem, naquela agonia, e naquele momento ele sentiu que o sangue estancou completamente e a cura aconteceu. Parou a hemorragia. Então ali estaria começando sinais
da vida dessa menina, que mais tarde sobressoaria mais ainda. Tudo bem, nenhuma abelha picou a criança, até que o trabalhador avisou os pais vieram preocupados, mas nada aconteceu. A menina foi crescendo e acompanhando todo o trabalho da roça dos pais, porque eram pobres, trabalhavam na terra para sobreviver. E com a idade de 12 anos, essa menina sentiu o desejo, ela rezava, seguia as práticas do pai, porque era um casal católico. E ela quis entrar num convento de freiras, com 12 anos de idade. Os pais, mesmo católicos de tradição, não quiseram deixá-la entrar no convento, porque era apenas uma filha única. Eles queriam que a família continuasse, tivesse filhos, netos. Então, eles ficaram com o coração cortado, mas não permitiram que a menina entrasse no convento. Assim que ela completou a maioridade, como era costume antigamente, eles prometeram, o casal prometeu, Rita a casamento a um homem de nome Paulo Fernando. E esse homem tomou essa menina em casamento, aí começou todo o sofrimento de Rita. Era um desordeiro, provocava arruaças na rua, fora. Rita dobrava o joelho pedindo por esse homem. E mais ainda, ele saía para fazer as arruaças dele, tomava todas e chegava em casa, descontava na esposa, batia em Rita. Ela apanhou muitas vezes. E aí ela dobrava o joelho, o sofrimento era muito grande. E aí dessa convivência teve 2 filhos gêmeos. Então os filhos Tiago e Paulo Maria. Eram 2 filhos gêmeos dela. E aí resultado das orações dela, o marido caiu em si da vida errada que estava vivendo e mudou de vida, passou a ser um homem caseiro e dedicado à família, graças à oração, ao joelho dobrado da esposa. Então o homem mudou de vida. Só que ele estava com a vida marcada, manchada lá fora, que mesmo havendo se convertido, ele tinha pendências na rua, diante das arruaças que ele fazia. E aí, resultado, até que recebeu uma vingança de alguém que ele fez o mal. Assassinaram o marido de Rita. E a partir daí, 2 filhos adolescentes, os gêmeos, queriam vingar a morte do pai. E aí, mais um sofrimento de Rita, que não queria que um filho dela manchasse suas mãos de sangue. Joelho dobrado, e até em uma das orações, na hora da aflição, ela pede a Deus que se for para os filhos se tornarem assassinos, que Deus os leve de morte natural. Pouco tempo depois que ela fez esse pedido, os filhos morrem de morte natural. E ela fica viúva, agora sem marido, sem os 2 filhos gêmeos dela. E aí, diante da sua religiosidade, veio aquele desejo, quando ela tinha 12 anos de idade, de entrar no convento. Aí foi no convento, mas rejeitaram. 3 vezes foi negada a entrada dela. Porque naquele tempo, entravam as moças virgens nos conventos. E ela já era viúva. Não era costume da época aceitar uma mulher casada, viúva, no convento. E ela continuou insistindo. E em oração, até um dia que ela recebeu uma revelação em sonho, dos santos que ela tinha muita devoção, São Nicolau, São João Batista e Santo Agostinho, esses 3 santos. Então, no sonho dizia que os santos tinham aparecido a ela e pediram que fosse rezar no convento. Chegando lá, não podia entrar no convento, ela arrumou um jeitinho e, de repente, está lá na capela das freiras. E no momento que ela está em oração, chega a superiora, e a superiora é tocada e aceita ela no convento. Então, Rita passa a viver uma vida agora contemplativa diferente. Uma vida dedicada a uma oração. E em um dos momentos que ela estava ajoelhada, isso depois que ela tinha aceito, olhava para o crucifixo do bom Jesus, vendo as chagas do crucifixo do bom Jesus, lembrando do sofrimento que ela passou,
ela disse na oração: oh meu bom Jesus, eu já experimentei sofrimento, mas não igual ao teu. Daqui para frente, eu já estou acostumada com isso, eu gostaria de participar também do sofrimento que o Senhor participou antes da ressurreição. E naquele momento veio uma chaga na sua testa. E uma chaga que se desenvolveu e esteve até o momento da morte dela. 12 anos ela permaneceu com essa chaga. E exalava um mau cheiro ao ponto de as irmãs do convento colocarem ela num quarto separado que chamava de sala antigamente. Até o dia que ela, em oração, disse que a maior vontade dela era de conhecer Roma. E no momento que ela desejou conhecer Roma, que essa viagem por um bispo foi prometida a ela, a chaga se fechou, sarou. Então, a vida dela é cercada de sinais da presença de Deus. Pessoal, narrando essa história, ela morreu com 78 anos, 40 anos de convento. Ficou viúva com 38 anos, foi quando ela entrou. Morreu com 78 anos. Eu tive a alegria, a felicidade e a emoção de conhecer tudo isso lá. Então, eu fui numa romaria, numa peregrinação, e fui até a igreja de Santa Rita, onde fica o corpo dela. Cássia fica próximo de 2 grandes santuários. O santuário de Santo Antônio, em Pádua, e o santuário de São Francisco de Assis. Então formam um triângulo, esses 3 lugares sagrados. Visitei o santuário de São Francisco, visitei o santuário de Santo Antônio, depois fomos para a França, visitamos Nossa Senhora de Lourdes, em Roma. Fizemos várias visitas de lugares sagrados. Mas digo para vocês, onde todos nós peregrinos sentimos mais emoção foi em Santa Rita de Cássia e Nossa Senhora de Lourdes. Nós nos arrepiamos. Quando nós entramos na igreja, sentia aquela energia, como se nosso corpo estivesse tremulando. Ao olhar para o altar, onde fica o corpo dela, todos param e sentem emoção. Uma música suave te leva à introspecção. É algo muito forte, que mexe com o nosso interior. Saindo do santuário, nós vemos a mais ou menos 1,5 km, 2 quilômetros, a casinha, as ruínas da casa onde ela morava, onde ela passou o sofrimento dela com o marido. E foi um momento muito especial da viagem da gente. As pessoas entram lá, ninguém faz barulho, ninguém conversa, porque é tomado por um clima de tanta harmonia, de tanta paz, que se envolve totalmente com esse mistério. Então, para nós, temos devoção a Santa Rita no Brasil, mas eu acho que ainda muito pouco. A gente precisa conhecer mais ainda essa mulher, que se identifica com tantas mulheres dos dias de hoje. Basta dizer que a semana passada nós fizemos a caminhada aqui na Lapa, a Marcha pela Paz. 3.000 pessoas caminharam pedindo paz para Bom Jesus da Lapa. E o terceiro maior tipo de violência na Lapa é a violência contra a mulher. Primeiro, a violência das drogas, segundo, do trânsito, e terceiro, contra a mulher. Existe a Lei Maria da Penha, que não está dando conta no Brasil do espancamento de mulheres. Então, nós vivemos num período em que Santa Rita é muito atual, a vida de Santa Rita, e uma mulher que venceu, não pela violência, não pela vingança, mas venceu por joelho dobrado, pela oração, pela fé. Então, que Santa Rita possa interceder por cada um de nós que está aqui, por cada pessoa que tem esse nome forte de Rita, por todos nós que acreditamos nela, ela que viveu intensamente Jesus Cristo, ela que se alegrou com a ressurreição, mas quis ser solidária e fez parte também do sofrimento de cruz de Jesus, é tanto que a marca da chaga de Jesus estava em sua testa. Então, que Santa Rita nos abençoe e continue intercedendo por cada um de nós. Que assim seja. Amém.